Sejam todos muito bem-vindos a mais um evento da nossa jornada Databricks Lakehouse, dessa vez falando bastante sobre marketing, sobre como mensurar a eficiência do marketing, talvez um dos tópicos mais difíceis e talvez uma grande responsabilidade nossa como profissionais de dados, tecnologia, mostrando para negócio o poder dos dados, a capacidade de mensurar eficiência, mensurar retorno sobre investimento, mensurar tantos tópicos que são importantes para que negócio entenda o real valor agregado dos dados nas nossas operações. Sejam todos muito bem-vindos novamente. Só relembrando, seguimos em uma jornada junto com todos vocês. Obrigado por todo apoio, por toda a audiência e parceria até esse momento. Não paramos nesse evento. Como vocês sabem, hoje nós estamos aqui falando sobre como mensurar a eficiência do marketing, mas no dia 13 nós teremos uma outra sessão falando sobre Databricks, BI Analytics, como tornar o fluxo de abastecimento de produtos mais eficiente, falando um pouquinho, inclusive, sobre ciência de dados, sobre predição, sobre prescrição e tanta coisa legal. E depois, no dia 20, Databricks para otimização de preço, independente da escala que seja, independente do seu negócio. Como a gente pode utilizar a inteligência de dados para otimizar preço, oferta ou qualquer coisa do tipo. Lembrando dos nossos objetivos com esse programa, compartilhar mais sobre a plataforma Databricks Lakehouse com approach de unificar todos os seus dados, Analytics e AI em uma única plataforma escalável, segura, com governança. 2, habilitar a aplicabilidade da solução dos casos de uso nos nossos negócios. O que a gente tem feito hoje? Quais são as novas oportunidades que nós temos também? E queria até pedir que vocês coloquem no chat, pessoal, as sessões têm ajudado no dia a dia de vocês? Tem, de fato, expandido a nossa visão quanto à aplicabilidade de Databricks e de iniciativas de dados nos nossos negócios? Seria legal ouvir de vocês. Terceiro ponto, fortalecer a comunidade local de usuários, clientes, futuros clientes e parceiros Databricks. Daqui a pouco eu compartilho novamente a nossa comunidade do LinkedIn para aqueles que ainda não estão lá. 4, apresentar os investimentos locais da Databricks para os seus projetos. Como o time Databricks, através de um time estendido, através de recurso, apoio, suporte, serviço, pode acelerar a sua adoção e o sucesso dos seus projetos. Dito isso, pessoal, queria apresentar para vocês as nossas especialistas. A gente tem um time incrível de mulheres em tecnologia que fazem um trabalho brilhante, que, sem dúvida nenhuma, se não fossem elas, a gente não estaria na maturidade de operação que nós estamos. Então, apresento para vocês Lívia Moraes, nossa engenheira de solução, e Camila Queiroz, nossa arquiteta de solução. Vou descompartilhar a tela, elas já estão aqui com vocês. Pessoal, sejam muito bem-vindas, obrigado pelo tempo de vocês, e a partir de agora, está com vocês. Lembrando, pessoal, temos Q&A para que vocês tragam suas perguntas e vocês têm a possibilidade também de mandar as suas reações. Tem um botão reação aqui, ou seja, se vocês gostaram de ter nossas duas mulheres aqui poderosas, né, para esse bate-papo, manda sua reação, manda seu coração, que a gente também está muito feliz com a oportunidade de tê-las conosco, tá bom? Tá com vocês, pessoal. Obrigada, Flávio. Bom, boa tarde, pessoal. O Flávio já apresentou a gente aqui, né? Sou a Lívia Moraes. Faço parte do time aqui de arquitetos de soluções da Databricks, e junto comigo, né, a gente vai conduzir aqui esse webinar, tem a Camila, tá? A Camila, ela vai dar um suporte para a gente aí, principalmente com as perguntas, conforme vocês vão mandando aí no chat, e também, só para explicar um pouquinho como vai ser a dinâmica, talvez um pouquinho diferente para quem viu os webinars anteriores, né? Mas a Camila, ela vai interagir bastante comigo na primeira parte. A primeira parte eu vou trazer algo um pouco mais conceitual. Então, ela vai interagir trazendo algumas perguntas ali, que vão ser perguntas que vão refletir muito do que vocês vão levar ali no chat, tá? E aí, numa segunda parte, a gente vai se aprofundar um pouco mais na demo, vai ser algo um pouco mais prático, e ali a gente vai conduzir um pouquinho mais, de uma forma um pouco mais contínua, tá? Então, a Camila vai interagir bastante, trazendo as perguntas e fazendo alguns comentários aí que conforme a gente vai passando o conteúdo, ela vai agregando bastante comentário relevante, tá bom? E aí,
acho que para quem, né, até hoje, né, a gente já teve alguns webinars aí, vários que foram bem interessantes, e aí acho que de lá para cá, acho que talvez a maior parte das pessoas que estejam aqui hoje acabaram assistindo, um ou outro, talvez não todos, né? Mas a ideia do webinar hoje é a gente talvez sair um pouquinho do mundo de falar de features da Databricks, tá? Mas a gente mergulhar num caso de uso muito mais orientado para marketing, mas a gente pode aplicar em vários contextos, né? Para marketing, mas dentro de vários contextos, eu vou dar alguns exemplos aqui. Então, e também muito orientado para o mundo de ciência de dados, tá? Então, eu acho que isso é interessante, principalmente para quem está entrando, né, nesse mundo de ciência de dados, é legal conhecer um pouquinho do que é possível fazer, e também ver, né, um caso de uso sendo aplicado através da nossa plataforma, tá? E aqui, eu trouxe esse slide aqui, que é justamente para a gente, talvez, deixar todo mundo na mesma página, talvez tenha gente que é a primeira vez que está entrando, né? Ou tem gente que talvez não conhece tanto Databricks hoje, né? Está aqui justamente para isso. Então, eu gosto de trazer esse slide que é para dar uma contextualizada do que é a nossa plataforma, né? Então, a gente sempre fala que a plataforma Databricks, ela, no fundo, a ideia é ela unificar, né, os seus dados de uma forma que ela vai aproveitar o melhor do mundo de um data warehouse e de um data lake, né? A gente sabe que são ambientes diferentes, né? E tem prós e contras. Aqui a ideia é aproveitar o melhor deles. Então, de uma forma que você tenha uma plataforma única, né? Reduzindo silos de dados e de uma forma que vá habilitar diversos casos de uso, né? Então, a plataforma que você consegue trazer os seus engenheiros de dados trabalhando ali, né? Fazendo toda a engenharia mesmo do dado, trazer o cientista para trabalhar com machine learning, deep learning, e também trazer aquele perfil de usuário que é mais orientado para fazer análises, né? Voltado para contexto de negócio, fazer consultas, tirar insights. Tá? Além, né, de você poder usar uma plataforma onde você pode ter casos de uso tanto em batch quanto em streaming, sem a necessidade de você ter diferentes ferramentas para trabalhar dessa forma e também sem ter grandes alterações nos seus códigos, né? Então, é interessante você ter tudo isso, né, de uma forma bastante governada, né? Então, trazer governança para os seus dados, para todos os ativos relacionados à inteligência artificial. Além disso, né, a gente gosta de trazer essas 3 principais características da plataforma, então a gente sempre fala que é uma plataforma simples, justamente porque ela vai unificar, né, os seus dados e vai trazer os diferentes usuários aqui para uma única plataforma. Ela é aberta, então você não tem problema de lock-in. A ideia, se você é um usuário que, né, gosta de usar a linguagem open source, a ideia é você usar o protocolo Delta, que é baseado no formato open, né? Então, isso facilita bastante integrações com outros ferramentais, né? E também na curva de aprendizado, né? E uma terceira característica que é multi-cloud. Então, a gente é uma plataforma que você pode ter tanto na Azure quanto na AWS e GCP, tá? Então, aqui só para trazer esse breve resumo do que é a plataforma, mas aí a ideia hoje é falar como mensurar, né, a eficiência do marketing. Por que a gente trouxe esse tema hoje? Para quem trabalha já, né, com ciência de dados, com machine learning, muitas vezes algumas organizações elas trabalham com alguns modelos que vai olhar para a propensão, por exemplo, né, eu sou uma empresa de varejo e aí eu quero saber a propensão do meu cliente comprar um determinado produto meu, né? E aí o que as organizações elas fazem? Muitas vezes elas utilizam modelos de machine learning para calcular essa propensão, essa probabilidade do cliente comprar, né? E aí, quando você calcula isso, a ideia é você identificar aqueles clientes que têm a maior propensão e você ter uma ação de marketing em cima dele, né? Seja enviar um SMS com um cupom de desconto, seja você mandar um e-mail para ele, ou em alguns casos mesmo até uma ligação, né? Depende do tipo de abordagem que você quer ter.
Só que quando você tem essa ação de marketing, né, o quanto será que aquele cliente, ele de fato comprou o seu produto porque você mandou um cupom de desconto, né? Então, é nesse sentido, é essa visão que a gente vai dar aqui nesse tipo de problema que a gente está trazendo, tá? E aí, uma técnica que é muito conhecida para lidar com essa abordagem que a gente está trazendo é o que a gente chama de modelagem uplift, tá? Para quem gosta desse mundo de ciências de dados, machine learning, gosta de pesquisar na literatura, vocês podem encontrar essa técnica também com outros nomes, tá? Então, True Lift Modeling, Net Modeling, ou modelo de resposta incremental, tá? Então, tem algumas terminologias que vocês podem encontrar na literatura, tá bom? Então, a ideia, né, a modelagem uplift, ela é uma modelagem preditiva, então a gente está falando, assim como os modelos de machine learning, né, de ser algo preditivo, e que vai, na verdade, modelar de uma forma direta o impacto dessa ação de marketing. Muitas vezes aqui durante o webinar, eu vou tratar a ação de marketing como um tratamento. Então, quando eu falar um impacto do tratamento, é a ação de marketing, tá bom? E aí, esse tipo de abordagem, usar esse modelo de uplift, a gente pode encaixar ele em vários contextos, tá? Por exemplo, quando a gente está lidando com um upsell. Então, eu sou uma empresa de telecom, né? E aí eu tenho vários planos que eu posso oferecer para o meu cliente. Imagina que eu tenho um cliente que ele está no meu plano mais básico e eu quero que ele faça um upgrade daquele plano, né? Então, você pode ter várias ações de marketing ali para incentivar o seu cliente a fazer um upgrade, né? E aí você pode mensurar a eficiência do marketing nesse tipo de abordagem também. No caso da modelagem cross-sell, também, imagina que eu tenho uma franquia de academia, e aí eu tenho o plano que eu posso oferecer para o meu cliente, e eu tenho um plano de suplemento que eu posso oferecer junto com o plano da academia, né? E aí você pode identificar aqueles clientes que teriam uma probabilidade maior de adquirir o plano de suplemento junto com o plano da academia, por exemplo, né? E aqui você também pode mensurar a eficiência disso. No caso de retenção de cliente, né? Muitas organizações acabam trabalhando com modelos de churn, né? É super importante o modelo de churn para retenção de cliente, né? Por quê? Porque é menos custoso você tentar identificar um perfil de cliente muito próximo de churn do que você perder aquele cliente e tentar adquirir um novo, né? Então, é melhor você tentar reter. E aí, para você reter esse cliente, você também faz várias ações de marketing. Um contexto muito próximo do que a gente teve, né, recentemente, as próprias eleições políticas. As eleições políticas, elas são todas baseadas em campanhas, né? Campanha pela TV, campanha na rua, campanha pela rádio, pelas redes sociais. E aí você pode mensurar, no fundo, isso é um marketing, né? E você pode mensurar, será que a minha campanha na TV de fato está me trazendo eleitores? Né? Então, aqui também cabe esse tipo de abordagem. E, por último, um exemplo que eu trouxe é os ensaios clínicos, porque essa modelagem uplift, ela é oriunda desses casos de ensaios clínicos, ela surgiu disso. Outro exemplo bastante recente, né? No caso da COVID, quando a gente estava falando de testes das vacinas, né? No fundo, são os ensaios clínicos. O que acontece? Quando a vacina está em fase de teste, eles sempre vão fazer isso para remédio, né? De uma forma geral. Eles sempre fazem o teste num grupo de pessoas que recebeu um tratamento, ou seja, teve a vacina, e um grupo controle que não teve nada, não recebeu nenhum tratamento, e aí eles conseguem mensurar a eficácia daquele remédio, da vacina, comparando esses dois grupos. Então, eu vou falar muito de grupo, controle e tratamento, tá? Aqui nesse tipo de modelagem, porque veio justamente dessa ideia dos ensaios clínicos. Aqui a gente pode brincar com vários contextos, tá? Eu queria pedir para Camila, não sei, Camila, você tem algum exemplo que você consegue citar, diferente do que a gente tem aqui, que você já viu em algum cliente, alguma coisa?
Sim, né, algumas discussões que eu tive, né, com alguns clientes, em casos de uso, principalmente, né, olhando, né, para o contexto do mundo de varejo, quando você está num contexto de e-commerce, muitas vezes, o time de ciências de dados acaba trabalhando, né, existem squads para trabalhar, por exemplo, num cálculo de propensão daqueles clientes, né, que estão lá executando as compras no site, não finalizar a compra, né, deixar as compras, ficou pesquisando, mas não finalizou a compra no fim. E aí, quando, né, a gente estava discutindo, né, e você falou dessa abordagem do modelo de uplifting, eu penso que tem uma sinergia muito grande com esse cálculo de propensão para identificar, né, dentre os clientes, né, que não finalizaram a compra, qual deles teria maior possibilidade de realmente finalizar aquela compra, né? Então, eu acho que talvez seja um cenário que o modelo de uplift poderia trazer, aprimorar ainda mais nesse cálculo de propensão. Não sei se faz sentido, Lívia. Faz total sentido. E é o que você falou agora no final, né? Aprimorar. Porque hoje as organizações elas fazem, né, um modelo de propensão, e aí nesse caso que você citou, o que é interessante? Isso já aconteceu comigo, eu aposto que aconteceu com várias pessoas aqui, né? Às vezes, quando você deixa lá no carrinho e você não conclui a compra, você recebe, às vezes, no e-mail, né? Falando: olha, se você concluir essa compra, você vai ter um desconto de X%. Esse desconto, né? Você mandar esse e-mail que é a ação do marketing em cima desse contexto que você trouxe. E aí você usar a modelagem Uplift para mensurar o quanto esse e-mail enviado ele de fato fez com que eu comprasse, né? Isso que é o interessante aqui, né? E aí cabe super nesse exemplo. E aí, para falar, né, para a gente começar a entrar um pouquinho nessa ideia da modelagem uplift, é legal a gente falar o que é o lift, né? Estou falando de uplift, mas o que é o lift? Para quem já trabalha com ciência de dados, né, já trabalha com machine learning ou já viu em algum momento, é muito comum a gente usar uma métrica que chama lift, né, que é uma métrica justamente para você avaliar a qualidade do modelo, tá? Essa métrica, o que ela faz? O que ela está olhando? Ela fala assim: olha, se você pegar nesse exemplo de propensão, né? A gente está aqui a avaliar se o cliente compra ou não compra um produto meu, tá? Ela fala assim: olha, se você pegar 10% da sua amostra, né, dos seus clientes, e você olhar para a taxa de resposta, ou seja, resposta positiva, o cliente compra, né, dentro desses 10%, de acordo com o modelo, né, você vai ter X% de resposta positiva. Agora, se você pega 10% de uma forma aleatória, você vai ter Y% de resposta positiva. O ponto é, o lift vai olhar a diferença, né? O quanto você teve de resposta positiva com o modelo, o quanto você teve no aleatório. O que é interessante? Você ter uma maior diferença, né? Porque quanto mais diferença, mais o seu modelo está conseguindo identificar aqueles clientes que, de fato, têm um perfil para comprar o seu produto. Então, o lift justamente, a ideia é ele comparar grupos, né? Aqui nesse caso que eu dei de exemplo, do modelo com algo aleatório, e você conseguir ter um ganho, né? Você, quanto maior essa diferença, melhor. No caso aqui, né, nessa aplicação voltada para o marketing, o que vai acontecer? A ideia é, a gente vai ter dois grupos, né? A gente vai ter um grupo que a gente vai chamar de tratamento e um grupo que a gente vai chamar de controle, onde lembra que machine learning, né, é sempre baseado no histórico, né? A gente tem uma amostra no nosso histórico para poder predizer, né? Então, se a gente olha no histórico, eu vou ter um grupo de tratamento que são aquelas pessoas que eu sei que comprou ou não o meu produto num determinado período, né? E eu fiz uma ação de marketing nesses clientes na época, né? Naquele período, eu fiz uma ação, eu enviei um cupom de desconto. Essa amostra vai ser o meu grupo de tratamento. Agora, eu tenho um outro grupo, que eu estou chamando de grupo controle, que eu também sei
que ele comprou ou não o meu produto, mas eu não fiz nenhuma ação de marketing nele, eu não enviei nenhum desconto, tá? Então, modelagem uplift, dentro desse contexto de marketing, é isso, é a gente ter esses dois grupos, tá? E aí, o lift sempre vai ser a diferença. Então, aqui tem até esse gráfico bem simples que ele mostra, né? Se você teve uma taxa de resposta, né, de 15% no tratamento e no controle você teve 10%, o lift vai ser exatamente essa diferença aí. Então, você tem um ganho de 50%, na verdade, né? E aí, esse aqui eu gosto de trazer esse exemplo, que aí fica, vocês conseguem enxergar, tá, mas qual que é o ganho, né? Será que eu tenho um ganho de usar esse tipo de abordagem, ao invés de usar uma modelagem convencional, né? O que acontece? Imagina ainda nesse exemplo, que a gente está olhando a probabilidade do cliente comprar o meu produto ou não, tá? Se eu estivesse usando uma modelagem convencional, ou seja, eu só vou modelar, eu vou olhar se o cliente comprou ou não comprou, né? Eu estou pegando todo mundo que recebeu uma ação de marketing e estou vendo se comprou ou não comprou, né? Eu não estou fazendo uma distinção ali de grupos, tá? Se eu fosse olhar isso, e aí imagina que eu quero saber onde, né? Qual que é a faixa de idade, a faixa etária ali mais interessante para fazer uma abordagem, dado a minha taxa de resposta, tá? Então, pela modelagem convencional, tradicional, é como se a gente estivesse olhando apenas essa coluna de tratamento, tá bom? E aqui, esses percentuais são justamente as taxas de resposta, tá? E aí eu vou olhar, tá bom, qual que é a faixa de idade mais interessante para eu fazer uma abordagem, né? Aparentemente, é onde tem a maior taxa de resposta. Então, vai ser naquele grupo que é maior de 60 anos, né? Então, vou abordar esse grupo para eu enviar um cupom, alguma coisa, né? Agora, quando eu tenho essa modelagem uplift, eu vou ter esse grupo controle, que são aquelas pessoas que não teve uma abordagem de marketing, né? E aí eu também consigo calcular a taxa de resposta, né? E aí, se eu for olhar o lift, né? O lift vai ser justamente a diferença aqui direto, né? Dessas taxas de resposta, tá? E aí, eu sempre vou buscar onde eu tenho maior ganho, né? Ou seja, onde essa diferença é maior, né? Essa diferença é maior no grupo de 35 a 60 anos, ou seja, quer dizer que se eu faço, como aqui o tratamento é maior, né? Quer dizer que se eu faço uma ação de marketing nesse grupo, eu vou aumentar a minha taxa de resposta positiva, né? Quando comparado a um grupo que não teve nenhuma ação, tá bom? E agora perceba, né? Mudou a minha visão, mudou o grupo que eu deveria, de fato, atacar ali, fazer alguma campanha, alguma coisa, né? Já não é mais o maior de 60 anos. Então, muda um pouco a perspectiva, né? Traz um olhar um pouquinho diferente aqui, tá? Cássia, tem alguma pergunta aí do pessoal? Algum comentário? Sim, tem um ponto bem interessante aqui, Lívia. Legal, né? Acho que ficou claro aqui o que realmente é mais vantajoso, né? Que o modelo ele acaba te dando te dando como resultado o entendimento do que é mais vantajoso, né? O grupo de idades que seria realmente mais estratégico de atuar. Nesse ponto, existe alguma técnica, né? Uma vez que você implementou o modelo, que você consiga melhorar a eficiência do marketing, tanto sobre o ponto de vista de time, né? De estrutura de time, de performance, de tempo gasto, né? Em implementar esse modelo, ou de resultados, né? Uma vez que você implementou esse modelo, o quanto que o modelo vai trazer de benefícios, né? Legal. Não sei se você consegue explorar um pouquinho isso. Sim, na verdade, falando até desse último ponto, né? Aqui o que é interessante? Se a gente está falando, por exemplo, vamos pensar no exemplo do churn, né? De retenção de cliente. Você pode, sempre, quando você consegue colocar isso em termos financeiros, é o melhor dos mundos, né? Porque aí você consegue mostrar que o modelo, ele não só vai calcular uma probabilidade lá e, ficou bonito, acabou, né? Você consegue usar esse resultado e começar a colocar dinheiro, né?
o que acontece? Se você começa a modelagem uplift, ele vai te dizer, na verdade, que você abordando menos pessoas, você vai ter mais retorno, né? Você deixa de abordar pessoas que não vai trazer nada relevante para você, em termos de receita, né? Então, você começa a colocar, olha, com uma abordagem convencional, você enviava X SMS, né? Cada SMS tem um custo, e você conseguia reter, né, tantos clientes, que cada cliente vale um valor para vocês, né? Existe até um modelo para calcular isso. Agora, com a modelagem uplift, você mostra que você reduz o seu custo. Calculando, né, trazendo de novo os custos de SMS, mostrando que você consegue reter mais pessoas, abordando menos gente. Então, é legal você criar como uma matriz de custos financeiros mesmo, né? E aí você mostra a relevância, e para o negócio, né, quanto mais você mostrar redução de custo, ou, né, você crescer a receita, melhor, tá? Com relação ao modelo em si, né, ali, talvez a forma como trabalhar, depois na demo eu vou comentar. Essa modelagem, ela é bastante simples, tá? Ela não muda tanto da convencional. É muito mais a forma como você organiza, talvez, os dados ali, do que o modelo em si. Tem 3 formas, depois eu vou comentar, e aí vai ficar um pouquinho mais claro também, mas já adianto que não é nada complicado aqui para usar esse tipo de modelagem, né? Para migrar, talvez, de um convencional para o uplift. Bom? Dando continuidade aqui, eu gosto de trazer esse slide porque no fundo, ele vai definir o conjunto de clientes que vocês podem ter, tá? O que acontece? Eu vou ter uma amostra dos meus clientes, e esses meus clientes, eles podem se encaixar nessas 4 caixinhas, né? Nos quadrantes. O que acontece? Eu vou ter cliente que a gente chama de persuadíveis, né? Que são aqueles clientes que eles vão comprar apenas se você mandar um desconto para eles, por exemplo, né? Se você não manda, ele não compra. Então, é justamente esse cliente, né, que é interessante. Você vai ter que abordar eles, porque eles vão comprar se você mandar. Agora, existe um grupo de pessoas que a gente chama de sure things, que são aquelas pessoas que elas vão comprar de qualquer forma. Você mandando ou não o SMS, ela compra, né? Não é o seu SMS que vai fazer diferença para ela, tá bom? Às vezes é uma necessidade que ela tem com relação ao seu produto, e ela vai sempre comprar. Existe aqueles que são os de causa perdida, que a gente chama, né? Os de causa perdida, eles não vão comprar, né? Você mandando desconto ou não, não vai comprar, não vai mudar nada, tá? E os sleep dogs, que são aqueles que eles compram se você não manda, mas se você mandar, eles deixam de comprar. Parece estranho, né? Mas acontece, por exemplo, na própria exemplo da academia, né? Eu acho que tem algumas pessoas, pode ter pessoas aqui que paga uma academia todo mês, mas não vai, né? Tá lá pagando, mas nunca vai na academia. E aí você recebe um e-mail lá falando para você participar de um evento da academia, né? Alguma coisa assim. E aí o que acontece? Você desperta o seu cliente, e ele vai falar: nossa, verdade, eu tô pagando aqui a academia e eu não tô indo, né? Vou cancelar a academia. Então, você desperta, né, aquele cliente que está lá quietinho consumindo o seu produto. Esse é um exemplo, né? Pode ter também casos, às vezes, quando manda muito SMS, né? Algumas empresas que acabam mandando muito SMS para o cliente pode se incomodar e aí deixar, né, virar um churn em algum momento. Então, tem alguns casos assim. E os persuadíveis são justamente aqueles que a gente quer, de alguma forma, identificar e fazer a ação neles, tá bom? Tá, tem algum comentário aqui? Uma dúvida que surgiu no caso do Sleeping Dogs, né? Uma vez que você identificou qualquer estratégia em cima deles, não atuar com eles, ou, enfim, ter alguma tratativa específica, ou tem alguma recomendação? Vai depender muito da estratégia, né, da própria organização, ou até mesmo do contexto, né, do modelo de negócio, né? Mas, por exemplo, academia, você quer ter lá o cliente pagando e não indo na academia?
em algum momento esse cliente pode virar um churn, né? Talvez você possa ter alguma ação diferenciada com ele, de alguma forma incentivar ele a usar a academia, mas tem que ser algo estratégico, né? Ou, dependendo do modelo de negócio, é um cliente que você, a partir do momento que você identificou, você não faz nenhuma ação em cima dele, né? Mas vai ser muito baseado na estratégia mesmo da organização. O que é importante é você conseguir identificar, né, esses clientes para você poder ter uma estratégia para ele. Bom, aqui, pessoal, rapidinho também, eu gosto de trazer porque se a gente olhar essa curva do tracejada azul, simulando um modelo perfeito, a modelagem convencional. Ela só vai olhar comprou ou não comprou, né? Quando você olha o comprou ou não comprou, ela não faz distinção entre os persuadíveis, né? E os sure things, que são aqueles que compram de qualquer forma. Ela só vai olhar se compra ou não compra, né? E aí aqui você é onde você teria a resposta incremental e você perde, né? Se você com os de causa perdida, os sleeping dogs, mas a modelagem convencional também não consegue fazer distinção desses dois grupos, tá? O tracejado vermelho seria o modelo de uplift. Esse modelo de uplift, ele já, o interessante você já consegue começar a identificar aqueles grupos, né? E onde você de fato vai ter ganho? Quando você identifica os persuadíveis, que é esse primeiro grupo aqui, né? É de fato onde você vai ter resposta incremental. Quando você olha para o sure things e para causas perdidas, você não tem ganho, né? Um compra de qualquer forma e o outro não vai comprar, mesmo você mandando. E os sleep dogs é onde você perde, né? Que é o que a gente já comentou. Nenhum modelo é perfeito, né? Então tem a curva aqui contínua tanto do modelo de uplift quanto o modelo convencional. A tendência, né, é que sempre o modelo de uplift ele traga mais essa visão de resposta incremental aqui, melhor do que o modelo convencional, tá? Algum comentário, pergunta adicional antes da gente ir para a demo? Tem sim um ponto aqui que surgiu, né? Talvez você até consiga explorar bem aqui na demo. Em relação ao modus operandi, né, da utilização desse modelo, né? Porque eu acho que também aqui o público, né, tem algumas pessoas que também não são só cientistas de dados, né? Eu acho que a melhor forma de contextualizar, né, a utilização desse modelo. Geralmente, quando você viu a utilização desse modelo, Lívia, ele foi utilizado de forma diária, semanal? Existe alguma periodicidade em utilizar esse modelo? Como que qual que é a melhor forma de operacionalizar esse modelo, né? Uma vez que você rodou, né, treinou o seu modelo, qual a melhor forma de aplicar o resultado? Esse resultado ele é utilizado através de uma aplicação que vai ler esse resultado, você consegue utilizar através de um dashboard. Eu acho que é um pouco, né, a melhor estratégia de operacionalizar esse modelo. Não sei se você consegue explicar um pouquinho ou mostrar agora na demo, né? Eu vou falar um pouquinho e aí algumas coisas que eu vou mostrar na demo também vai direcionar um pouco. Com relação à periodicidade, é sempre importante ter uma sinergia com a área de marketing, de fato, que é a área que de fato vai fazer os disparos, né? Vai criar a jornada e tudo mais, tá? Então, não existe uma periodicidade ótima, né? É sempre interessante estar alinhado com estratégias, com o que está definido de campanhas, né? Porque, no fundo, isso aqui é insumo para você ter uma boa ação de marketing, tá? Então, é interessante essa periodicidade estar muito bem alinhada com essas estratégias de campanha do marketing, né? Com relação à operacionalização, no fundo, esse modelo, o que ele vai fazer? Ele vai calcular as probabilidades e você consegue fazer como se fosse uma tag, vamos chamar uma tag nos seus clientes, que você consegue identificar aqueles grupos. Então, vamos supor, eu sou um cliente, né? E aí eu tô lá na sua base
E aí lá eu vou ter uma tagzinha que vai falar se eu sou persuadível ou não, se eu sou sure things ou causa perdida, enfim. E aí, no fundo, o próprio marketing, né, deveria consumir isso, né, essa lista de clientes, vamos supor que você vai definir só, vou pegar só os persuadíveis mesmo, né? E aí uma área de marketing que vai fazer essa ação, né, ela deve consumir esse resultado com essa lista de clientes. Né? Então, é essa a ideia. E você pode elaborar dashboards também, tá? Então, assim, no fundo, a área de ciência de dados, quem vai fazer esse modelo, ele está fazendo isso para dar insumos para uma área de marketing que vai aplicar aquelas ações, tá? Acho que na demo vai ficar um pouquinho mais claro também. Aqui, pessoal, antes da gente ir para a demo, eu trouxe um exemplo, um conjunto de dados que reflete uma campanha de marketing de promoção. Ele foi retirado do Kaggle, tá? Até coloquei o endereço aqui. Fiz algumas alterações, mas basicamente o que a gente tem aqui é de variáveis, né? De features. Tem o recent, que na verdade reflete os meses desde a última compra, tá? O history, que vai dizer o valor das compras históricas daquele cliente. Eu tenho duas variáveis indicadoras que indicam se o cliente usou algum desconto ou não, tá? Existe aqui uma categoria de zip code, então ele vai estar definido entre suburbano, urbano e rural. Tem uma indicadora que fala se o cliente ele foi adquirido através de algum canal que seja um canal de referência, né? O próprio canal, o canal que o cliente usa, pode ser telefone, web, ou ele pode ser multicanal. Uma indicadora que fala a promoção que foi enviada para o cliente, então existe duas promoções nessa base. Para o nosso exemplo, eu vou considerar só uma, né? Eu vou usar essa buy one, get one, tá? Então, ele vai dizer ele recebeu, né, esse cupom ou não, tá? E aí eu criei uma variável que chama grupo, baseado justamente nessa marcação. E aí tem a conversão, né? Se o cliente comprou ou não, tá? Então, vamos lá para a demo. Aqui. Vocês estão vendo, né? Acho que está tudo ok. Eu usei para essa demo, eu estou usando uma biblioteca, né? Essa Site Uplift, que ela é uma biblioteca single node, tá? Mas por quê? Porque a minha base, meu conjunto de dados é muito pequenininho, acho que tem 40 e poucos mil linhas aqui, mas vocês podem, como eu havia comentado, vocês podem resolver esse problema de 3 formas, tá? Vocês podem usar a ideia, pode usar um modelo de classificação binário, algum modelo, se quiser usar uma biblioteca que faz um processamento em paralelo, né? Por exemplo, um MLlib, alguma coisa assim, vocês podem usar, porque vocês podem fazer de uma forma que você roda um modelo, treina um modelo de classificação binária numa base separando o tratamento, e você faz um segundo modelo em cima da sua amostra de controle. Então, você treina 2 modelos e depois você faz o cálculo do uplift no final, tá? E aí você pode usar as bibliotecas com processamento paralelo sem problema, tá bom? Se quiser usar um conjunto maior de dados, né, onde você vai precisar um pouco mais de performance, e aí você consegue usar aqui dentro do Databricks, né? Existe uma outra forma, que é o que a gente vai fazer agora. Essa biblioteca que eu estou usando, ela faz desse jeito aqui nesse exemplo, você fazer um único modelo, onde a sua informação de grupo, né, que vai mencionar se aquele indivíduo é tratamento ou controle, ela entra como uma feature, tá? No seu modelo. Então, você faz um único, ela entra como uma feature, e aí ele já vai calcular o uplift para você, conforme os cálculos necessários, né? E existe uma outra forma, que é você usar um modelo multinomial, onde você vai, ao invés de ser um modelo de classificação binário, né, comprou, não comprou, dentro de cada grupo, você vai usar aquelas tagzinhas, né, de persuadíveis, causas perdidas, enfim, você modela aquilo, tá? Então, existem algumas formas de fazer esse modelo. Então, aqui eu estou basicamente lendo, né, a minha base aqui de informações lá que a gente estava comentando. Eu criei, né, essa coluna de grupo que está dizendo justamente se é tratamento ou controle, tá?
Aqui embaixo, eu vou passar um pouco mais rápido por essas partes, mas eu estou dando um describe na minha base, né? Simplesmente para eu ver a qualidade, né, dessas informações. Então, uma coisa que já me chama atenção, por exemplo, essa variável history, ela tem um máximo aqui, né, muito distante de 75% do meu conjunto. Então, pode ser que eu tenha algum problema de outlier, né? Talvez a gente tenha que avaliar isso. Aqui eu pego as minhas variáveis categóricas, eu consigo ver que na maior parte dos casos aparece, por exemplo, para o zip code o suburbano, para canal telefone, né? A offer vai ser o buy one, get one, porque é o que eu filtrei antes, tá? Aqui ele traz só algumas quantidades, né, de cada categoria aqui das minhas variáveis categóricas, tá bom? Então, por exemplo, para canal, a gente vê que multi-channel, de fato, eu tenho um valor bem mais baixo, né? Aparece bem com menos frequência aqui, tá? Aqui eu estou rodando apenas um profile da minha base de treino e vou chamar atenção para algumas coisinhas aqui. Pessoal, depois, quem tiver interesse, a gente pode compartilhar o conteúdo, tá? Mas o que eu queria mostrar para vocês eu tenho 0% de missing na minha base, então não tenho problema de dados faltantes, não preciso fazer nenhum tratamento. O que eu tenho aqui, que eu vou fazer um tratamento, é a duplicidade das linhas, tá bom? Então, eu tenho algumas duplicidades aqui, para trazer mais qualidade para o meu modelo, eu vou fazer um tratamento, tá? Vou retirar essa duplicidade. E aí, aqui embaixo, vamos lá. Aqui eu começo a tratar, de fato, né? Então, eu estou tirando a duplicidade da minha base, tá? Estou usando uma funçãozinha que vai limpar isso para mim. Então, a gente vê que já reduziu aqui para 38 mil, mais ou menos, o número de registros da minha base, tá? E aqui eu vou definir uma função que vai, de fato, identificar se eu tenho valores outliers, né? Então, aqueles valores são muito extremos e que podem prejudicar a qualidade do meu modelo, tá? Para isso, a gente define uma função, onde essa função, ela basicamente vai calcular alguns limitantes ali, e aí, com base nesses limitantes, eu posso tomar uma ação ou não, né? Com relação a esses valores extremos. Aqui, basicamente, eu estou chamando, né, essa função para essas duas variáveis, então, eu estou fazendo isso para variáveis numéricas. Na minha base é o recents, né, que reflete o número de meses desde a última compra, e o history, que reflete o valor da compra, né? Então, aqui, quando eu calculo, por exemplo, um limite superior para cada uma delas, eu tenho aqui para history um valor que é 747, né? Lá a gente tinha, quando a gente olhou aqui em cima, né, a gente tinha um valor de 3.345, então é acima, né, desse limite superior. E aqui ele justamente mostra isso, que você tem em torno de 5,5% das suas observações que estão acima desse limite superior, ou seja, são os outliers, tá? No caso de limite inferior, eu não tenho esse tipo de problema, né? Mas eu vou fazer um tratamento aqui para esses outliers para a gente não ter um modelo tão prejudicado, tá bom? Eu escolhi assim uma abordagem simplista, tem várias formas de você tratar outlier, né? Você pode aplicar algumas métricas aqui, ou até mesmo executar um modelo para tentar identificar, né? Então, tem várias abordagens que você pode fazer, mas aqui, para ficar mais simples, eu estou apenas excluindo esses valores, tá bom? Da nossa base, então isso já foi corrigido aqui, tá? Aqui, basicamente, eu só retiro algumas variáveis que eu não vou usar, né? Que elas têm correlações muito fortes com o meu grupo de controle e tratamento. Aqui, eu vou fazer uma divisão da minha base, então é sempre importante, né? Modelos de machine learning, você fazer divisão de treinamento e teste, né? Na verdade, treinamento, validação e teste seria o ideal, né? Se você não tem um número razoável de observações, você pode ter treinamento e teste, por exemplo, tá? Então, no meu caso, eu estou fazendo essa divisão em treinamento e teste, mas eu estou fazendo estratificado, tá?
estratificado tanto pela taxa de resposta, né? Pela comprou ou não comprou, quanto pelo grupo, tá? Ou seja, o estratificado quer dizer, eu quero manter a proporção, né, de resposta e de grupo nas duas bases, tanto na de treinamento quanto na de teste, tá bom? Então, se eu tenho 10% de resposta positiva na minha base toda, eu quero manter esses 10% tanto na de treinamento quanto na de teste, tá? Então, eu faço isso. Uma coisa que é importante, eu tenho variáveis categóricas, então eu vou criar dummies, né? Variáveis dummies para essas variáveis categóricas, para a gente poder considerar elas no nosso modelo. Então, essa função tá fazendo isso aqui. Aqui vou pular, né? Estou apenas buscando as variáveis a target, a tratamento, e aqui é o interessante, né? Que é onde a gente vai treinar o modelo, tá? Eu estou usando o MLflow, como vocês sabem, existe a possibilidade aqui dentro do Databricks de vocês fazerem toda a rastreabilidade dos seus experimentos pelo MLflow, né? Então, usando aqui essa linha de comando, você está dando start no seu experimento, e aí aqui, né, eu estou definindo como vai ser toda a modelagem. Perceba que eu estou passando uma variável que define o meu grupo de tratamento, tá? E aqui eu estou predizendo, né, a minha base lá, eu quero saber as probabilidades, e aqui eu posso usar funções que vão fazer o log do meu modelo, tá? Então lá eu vou mostrar o experimento no MLflow. Ele vai levar todas as características desse modelo, ele vai levar o esquema, né? Então eu consigo ver variáveis input e output, tá? Então, deixa eu abrir aqui até. Nesse experimento, eu já executei várias vezes, né? Cada linha dessa é uma execução de experimento, tá? Então, tá tudo aqui registrado. Conforme você vai executando, treinando, testando, né? Fazendo alterações de parâmetros e hiperparâmetros, ele vai registrando tudo isso aqui. E se você quiser ver detalhes de algum modelo, por exemplo, eu vou abrir um dos testes que eu fiz. Você pode ver que ele fez o log tanto dos parâmetros utilizados pelo modelo, né? Quanto a algumas métricas, isso você pode, inclusive, adicionar métricas que sejam interessantes aqui para vocês, que vocês estejam acostumados a avaliar, tá? E aqui vocês conseguem ver, né, as características do modelo, o esquema, né, utilizado. Ele traz também aqui a curva ROC, que você pode avaliar do seu modelo, tá? Então, isso é interessante porque ele vai fazer todo o tracking, né, toda a rastreabilidade do modelo aqui, tá bom? E aí, aqui embaixo, uma vez que você treinou, você quer avaliar, né, a qualidade dele. Então, eu não vou entrar no detalhe, gente, de qualidade em termos de ROC, de ALC, de, sei lá, KS, nada disso, tá? Acho que eu vou mostrar o que é mais importante aqui no Uplift, que é o modelo, né, essa biblioteca que eu usei, ele já mostra para mim, por exemplo, ele pega que ele divide em percentil, né, a sua base, e ele mostra qual seria a taxa de resposta dentro do grupo de tratamento e de controle, tá? Então, se você pegar aqui até 10%, né, você pode ver que a sua taxa de resposta no grupo de tratamento é maior do que no de controle, né? Ou seja, aparentemente foi eficiente a sua ação de marketing ali. E ele calculou o lift para mim, né? Esse lift ele já vem pronto aqui, tá? Então, isso é interessante. Uma outra visão que a gente pode dar é justamente as tags. Lembra que eu falei, olha, a gente pode pegar cada cliente, tá vendo? Cada linha dessa é um cliente. E você fazer uma marcação se é um cliente dentro dos persuadíveis, se é Sleeping Dog, de acordo com a faixa que ele tiver do seu uplift, tá? Se o seu uplift ele é negativo, quer dizer que a sua probabilidade no grupo de controle é maior do que no de tratamento. Então, se ele é maior, quer dizer que a sua ação de marketing não resolveu, né? Não fez ele comprar o seu produto. Muito pelo contrário, ele deixou de comprar, por isso que ele é negativo. É o caso do Sleeping Dog, tá? Então, você consegue criar, né, essa marcação e criar como se fosse uma lista para o marketing poder consumir isso e fazer as ações deles, tá bom? Eu vou mostrar no dashboard, deixa eu pegar para ficar legal para a gente ilustrar uma coisa aqui. Deixa eu pegar aqui.
Mostrei aqui. O que é interessante? Se a gente, vamos observar, né? Aqui eu estou olhando só para o canal, tá? Isso é legal porque eu criei aquela tabela com as tags e tudo mais, com o uplift, e aqui mesmo eu consegui criar fazer consultas, né? E criar um dashboard para poder avaliar esse modelo. Isso poderia ser compartilhado com a área de marketing, por exemplo, né? Mas olha só, se a gente olha, por exemplo, por canal, né, e a gente olha só para aquele grupo de tratamento, se a gente fosse olhar, ó, qual que é o grupo que eu iria atacar, né, que eu iria fazer uma ação? Você fala, aonde eu tenho a maior taxa de conversão, né, vai ser aqui, vamos pôr no multichannel, né? Só que quando a gente olha usando o uplift, a gente fala, olha, eu tenho que sempre buscar aquele grupo onde eu tenho um uplift maior, né? Então, onde que eu tenho um uplift maior? Entre telefone e web, né? Tá vendo que não é um multichannel. Igual aquele exemplo que a gente viu no slide, né? E aqui para o Zip Code acontece a mesma coisa. Se a gente olha só pela modelagem convencional, a gente iria atacar só o rural, né? E aí, pelo uplift, não. Ele diz para mim que o suburbano é o que vai te trazer mais resposta incremental, tá? Pessoal, a gente queria, assim, era mais despertar o interesse de vocês nesse tipo de caso de uso, vocês perceberem que é super aplicável aqui, né? E que você pode usar, usando recursos da plataforma, facilita, né, bastante você tanto engajar um time de marketing para ter uma visão como essa, né? Assim como também o próprio cientista de dados e os engenheiros que, né, a gente não passou por essa etapa aqui, mas os engenheiros que fariam toda a preparação do dado para você poder usar na sua modelagem, né? Então, isso que é interessante aqui na plataforma, tá? A gente tem 4 minutinhos para fazer o encerramento, não sei caso tem alguma pergunta. Opa, tem sim, Lívia. Tem uma pergunta aqui relacionada ao volume ideal para ter uma eficácia e uma assertividade. Por exemplo, no mundo de varejo, ideal quantos meses de pedido? Considera-se, por exemplo, um período de Black Friday, né, que poderia ser um outlier? Uhum. Com relação à quantidade, volume, assim, não tem um número mágico, tá, pessoal? Depende muito do contexto também, porque às vezes se você tem uma base de clientes onde o perfil desses clientes não se alteram muito ao longo do tempo, é uma coisa um pouco mais estável, você pode usar um período até mais curto. Agora, se você tem muita mudança, né, se é um mercado muito dinâmico, aí é interessante você ter um período um pouquinho maior, né? Por exemplo, eu sei que em financial, muitas vezes acaba usando um período de 5 anos para modelagem, mas para varejo, isso pode, né, talvez ser um período um pouco menor, né? Vai depender muito da dinâmica ali de mudança de comportamento do seu cliente, tá? Agora, tem que ter esse cuidado. E a segunda pergunta, o que era? O finalzinho da pergunta? Black Friday, por exemplo, né, que é um período sazonal. Isso. A Black Friday é quando você tem eventos assim, né, que é sazonal, às vezes você tem que ter cuidado ao incluir na sua amostra, tá? O ideal é você não considerar desde que você esteja fazendo uma campanha que não seja para Black Friday, né? É uma campanha num período normal de vendas. Então, é melhor talvez você não considerar. Se você estiver avaliando algo para Black Friday, aí sim, né? Aí é interessante você ter na sua amostra esse período e de vários anos, né? Não ter a Black Friday de um único ano, né? Perfeito. Aí eu acho que só mais uma perguntinha para a gente não estourar muito tempo. Pequenos negócios conseguem aplicar esse modelo de uplift? Consegue, na verdade, assim, para você usar modelo de machine learning, o ideal é você ter uma volumetria de dados, né? Que você consiga tirar insights ali. Então, se você tem um conjunto de dados razoável para você, de dados, assim, de informações, né? Também, não adianta eu ter uma variável, 2 variáveis apenas do cliente, né? Mas se você tiver um conjunto razoável para você conseguir trabalhar, é super aplicável, né? Você pode aplicar esse tipo de modelagem em qualquer caso, tá bom? O único ponto de atenção como é um modelo de machine learning que a gente está tratando, de fato você tem que ter
uma volumetria, né, para poder trabalhar. Perfeito, Lívia. Lívia, eu te peço a gentileza, se você puder voltar na sua apresentação, só para a gente falar, fazer o fechamento aqui e eu falar do próximo evento. Vamos lá, deixa eu pôr aqui. Aqui. Ótimo. Então, assim, gente, dia 13 de dezembro eu vou estar aqui de novo com vocês, com meu colega Vinícius, e a gente vai falar de um caso, né, de Data and AI. Então a gente vai explorar um pouquinho toda a parte analítica, né, toda a parte de visualização, mas a gente vai trazer com base no caso de uso bem interessante, né, que é como tornar mais eficiente todo o fluxo de abastecimento, e aí tem a ver com processos de logística, né? Acredito que seja uma realidade que seja aderente, né, aos processos de negócios de muitos de vocês. Então, conto com a participação de vocês, que eu vou estar aqui novamente com vocês. E agora vou mandar aqui no chat o link para vocês se registrarem no próximo webinar, tá bom? Deixa eu mandar aqui no chat. Acho que foi o link. E aí, exatamente, vocês, esse link ele vai abrir uma página para vocês colocarem as informações de vocês, e aí com isso já vai vir um convite para vocês participarem do próximo evento. Gente, espero que vocês tenham gostado, né? Acho que a Lívia trouxe um conteúdo muito interessante, né? E que pode ser muito aderente a todas as realidades, né, de processo de negócios. Não chegou o link? Deixa eu tentar mais uma vez aqui. E agora, gente? Não foi? Lívia, para você ele aparece? Deixa eu dar uma olhadinha aqui, tá? Você mandou no chat mesmo? Isso, mandei via chat. Não. Ah, tem um link aqui que foi, deixa eu ver. Ah, foi, no chat foi. Deixa eu tentar compartilhar também. Vamos ver. Peraí. Tem que mudar para todo mundo. Vê se foi agora, pessoal. Ah, tá bom, tá certo. Acho que eu estava colocando no lugar errado. Ainda bem, ó, tá vendo? Parceria, ainda bem, Lívia, que você me salvou aqui nos últimos minutinhos. Sim, vai ser essa gravação vai ser disponibilizada para vocês, para todo mundo, né? Acredito que todas, né, as gravações estão sendo disponibilizadas, inclusive, né, no YouTube, né? Acho que a gente tem os vídeos gravados também no YouTube para vocês, mas sim, todos vocês, a gente tem a lista, né, com vocês e a gente consegue disponibilizar. Gente, agradeço muito a participação. Tomamos 2 minutos a mais aqui, de um fim de dia, né? E eu sei que fim de ano é corrido para todo mundo. Espero que vocês tenham aproveitado aqui a apresentação e o conteúdo aqui que a Lívia trouxe. Lívia, não sei se você também quer fazer suas considerações finais antes da gente sair. Só agradecer pela participação de todo mundo, e aí a gente está super à disposição aí, quem quiser depois também o conteúdo vai ser disponibilizado, tá? Qualquer dúvida também a gente está à disposição. Obrigada, pessoal!